Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. São 2h58, daqui a 2 minutinhos a gente entra, tá bom? Às 15 horas, para começar a nossa live. Bem, agora sim, 15 horas, então mais uma vez boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma live do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Eu sou o professor Gabriel Araújo e vou estar conversando com vocês hoje sobre o tema priorização, aproveitamento evolutivo do seu tempo. E aí, pessoal, como é que vocês estão aproveitando o tempo de vocês? Tá? Esse é o nosso grande debate hoje. Eu gostaria de convidar vocês para ficar bem à vontade, tá? Durante nosso bate-papo aqui. Não é uma aula, não é uma palestra, né? A gente está querendo o máximo de interação possível para trazer a riqueza da experiência de cada um de vocês, tá bom? Falando em experiência, eu tenho aqui do meu lado o princípio da descrença, que diz o seguinte: não acredite em nada, nem mesmo no que eu estou falando para você agora. Tenha suas próprias experiências. Para quem está chegando de primeira vez, esse é, digamos assim, um dos grandes pilares da conscienciologia, que é a autoexperimentação. Tá bom? Gente, então, mais uma vez, fica à vontade para interagir, para comentar, para falar, para tirar dúvidas que vocês tenham. Às vezes alguém já conhece um pouco da conscienciologia, da projeciologia, ou quer conhecer um pouco mais. Fique à vontade, que a gente está aqui à disposição para tentar ajudar. Ok? Caso eu não consiga responder agora, em função do tempo ou qualquer coisa, eu prometo que na sequência a gente responde por texto. Tá? Bem, basicamente eu vou passar rapidamente por uma parte inicial aqui. O nosso objetivo aqui hoje é debater o tema principalmente, e mostrar um pouquinho do IPC e o que as pesquisas do IPC podem trazer de benefício para você na sua vida, no seu dia a dia. Tá bom? O nosso objetivo aqui não é convencer ninguém também. Então, a gente respeita a opinião das pessoas, a gente respeita as ideias das pessoas, a gente às vezes não concorda com as ideias, mas não quer dizer que a gente não vai deixar de admirar e gostar das pessoas, tá bom? Então, é basicamente isso. Antes de eu entrar no tema propriamente dito, eu também gostaria de debater um pouquinho, trazer à luz aqui para o nosso bate-papo, a questão do paradigma consciencial. Principalmente para quem está vindo de primeira vez, para quem está escutando essas palavras, vendo esse vídeo pela primeira vez. Muitas das coisas que eu vou falar aqui, nem todas as linhas de pesquisa, seja da ciência convencional, seja do que a gente vê na sociedade, são consideradas válidas ou são aceitas como premissas. Porém, nas nossas pesquisas, a gente considera um paradigma, né? Ou seja, uma base de conhecimento, como ponto de partida para as nossas pesquisas. Tá? E nós chamamos isso de paradigma consciencial. Eu não tenho tempo aqui para adentrar em detalhes o porquê de cada uma das bases do paradigma consciencial, porém eu vou falar quais são, explicar sucintamente por quê. Aí eu vou fazer até uma provocação. Mesmo que você não acredite, e a gente espera que você não acredite mesmo, né, que você tenha as suas próprias experiências, o que a gente deseja, mesmo que você não acredite ou não considere essas premissas na sua vida, no seu dia a dia, na sua maneira de enxergar o mundo, a vida, enfim, que você considere isso pelo menos como uma hipótese. Então, assim, se o professor, ele considerando essas premissas válidas, se tudo que ele está falando a partir daí faz sentido. Então, essa é a provocação que eu faço para você. Mesmo que você, a priori, né, assim, de cara, você não concorde ou não acredite, enfim,
você tem uma maneira diferente de pensar, volto a frisar que a gente respeita a maneira de qualquer pessoa pensar, talvez por hipótese você poderia fazer esse exercício de pensar, olha, se essas premissas que ele está falando aí são válidas, talvez a argumentação toda dele a partir daí também é válida. Tá? Então é basicamente isso. Isso é um exercício científico, inclusive. Tá? Ou seja, a gente está tentando enxergar por uma outra ótica. Tá? Bem, então o paradigma consciencial, ele está baseado em 7 pilares, 7 premissas. A primeira delas, nós chamamos de holossomática. Holos, vem do grego, significa totalidade, soma significa corpo. Então, de acordo com as pesquisas da Conscienciologia, nós conseguimos nos manifestar fora desse corpo físico também. Tá? Então, nós temos não somente um corpo físico, nós temos 4 corpos. Quer dizer, corpo físico, desculpa, só um. Mas a gente tem outros 3 corpos. Né? Então, totalizando 4 corpos, que não somos nós, tá? O que nós chamamos de nós, de essência, é o que nós chamamos de consciência. A consciência, ela não é o corpo físico e nenhum desses outros 3 corpos ou veículos de manifestação da consciência. Ela apenas utiliza esses corpos. Por isso que nós chamamos de veículos de manifestação da consciência. Ou seja, ela apenas utiliza. Assim como você vai para o seu trabalho de carro, ou de ônibus, ou de metrô, ou de bicicleta, você não é a bicicleta, o carro, o metrô, o ônibus, eles não são você está apenas dentro dele, utilizando momentaneamente para cumprir uma determinada função. Os nossos corpos também acontecem da mesma maneira. Tá? Então, vamos lá, corpo físico, esse que vocês estão vendo aqui, que vocês já estão habituados. Nós temos depois um corpo energético, composto dos nossos chakras, em que nós trocamos energias de natureza extrafísica, ou seja, não físicas. Nós temos o nosso psicossoma, também conhecido como corpo das emoções, corpo dos desejos. E nós temos, por fim, o nosso mental soma, que é o corpo do discernimento. É o corpo em que está mais associado à nossa essência. Então, assim, há como se fosse uma hierarquia ou uma ordem funcional desses veículos, tá? Então, o mental soma é o mais avançado, é o corpo do discernimento, tá? Depois o psicossoma, o energossoma e, por fim, o mais rudimentar ou o mais básico é o nosso soma, tá? E tem um porquê dele ser o mais rudimentar, o mais básico. Ao longo da nossa apresentação aqui, do nosso bate-papo, eu posso explicar para vocês, tá bom? Professora, temos alguma pergunta já? Só cumprimentos. Opa, vamos ver aqui então. Fernanda Menegasso, boa noite, aqui de Londres. Boa noite, Fernanda. Então, boa tarde aqui do Brasil. Aqui ainda são 15 horas, às 3 da tarde. 3 p.m., tá? E a Renato ou Renata? A Renate Marquet. Boa tarde, Renate. Seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos, tá? Bem, então eu falei da questão do nosso, retomando aqui o paradigma, né? Eu falei da questão da primeira premissa, que é a questão do holossoma. Depois nós temos a questão da bioenergética. Eu comentei agora há pouco de chakra. Então, o que significa isso? Essa premissa considera que a gente tem energias que o nosso energossoma, juntamente com o nosso soma e o nosso psicossoma, ele é banhado em energias de natureza extrafísica, bioenergias. Tá? Que nós podemos trocar com a natureza, podemos trocar com outras pessoas, com ambientes. Então, por meio dos nossos chakras, nós conseguimos realizar essas trocas de energia. Tá? Isso é muito importante, mas infelizmente eu não posso entrar muito nesses detalhes, porque senão a gente foge do nosso tema. Tá? O nosso tempo hoje é exíguo. Né? E tempo, por sinal, é o tema da nossa live, então eu tenho que priorizar o nosso conteúdo, né? Para a gente poder ter um aproveitamento melhor. Nós temos a questão da multidimensionalidade, ou seja, já que nós temos vários veículos de manifestação, nós temos dimensões correspondentes para eles. Assim como o navio foi projetado para navegar sobre o mar, tem veículos nossos que foram projetados para se manifestar em outras dimensões. Então, além da dimensão intrafísica, essa dimensão material, a gente tem várias outras dimensões que a gente se manifesta. Inclusive, a projeção lúcida, né, do IIPC, o P de projeciologia. O fenômeno da projeção lúcida nada mais é do que a gente pegar o nosso psicossoma, ou as nossas energias, ou o nosso mental soma, e
sairmos com ele, nos projetarmos nesses veículos de manifestação. Tá? Que é uma questão bem relevante dentro da temática da evoluciologia, mas não faz parte do nosso escopo de hoje. Ok? Até aqui, tudo certo? Qualquer dúvida, pode mandar pergunta para a gente aí. A serialidade ou a multiexistencialidade. Ou seja, nós temos várias vidas, não apenas essa vida intrafísica. Então, com um propósito evolutivo, a gente não vive apenas uma única vida. Lógico que essas vidas não são em paralelo, elas são em série, por isso que é a serialidade. Então, a pessoa renasce no intrafísico, fica uma temporada no intrafísico, depois ela morre, ou seja, ela dessoma, ela descarta o soma, o corpo físico, e ela fica um período no extrafísico. Isso aqui é o que nós chamamos de ciclo multiexistencial. Não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Professora, qualquer coisa me ajuda aí. Tá conseguindo ver bem? Então, aqui nós temos o período extrafísico, que é representado pela parte de cima dessa esfera. Nós temos o período intrafísico, que é o período da vida material, da vida terrena, na parte de baixo. Então, nós temos aqui a ressoma, quando nós readquirimos um soma, que é o nosso nascimento biológico. Passamos aqui, sei lá, 70, 100, quantos anos forem na nossa vida intrafísica, ninguém sabe ao certo dia que vai dessomar. E depois a gente vem para o nosso período extrafísico. A sucessão desse ciclo nós chamamos de ciclo multiexistencial. E o principal objetivo dele é fazer a gente evoluir mais rápido. A gente viver numa condição melhor, mais rápido. Tá? Então ele é muito importante para a nossa evolução. Tá? Depois nós temos a outra premissa, a cosmoética. O que é a cosmoética? É uma ética cósmica, uma ética que não depende da moral humana. Ela é uma ética mais abrangente, menos limitada pelas convenções humanas. Tá? E a principal, como é que eu vou dizer assim, a principal característica da cosmoética é nós pensarmos o que seja melhor para todos, sejam pessoas, animais, enfim, para o cosmos. Lógico que cada pessoa enxerga isso de uma maneira, dentro do seu nível evolutivo, da sua capacidade cognitiva, isso vai tender para um lado e tender para o outro. E também faz parte do nosso aprendizado. Mas as nossas pesquisas, elas têm o intuito iminentemente de ajudar todos. A gente não vai desenvolver aqui no IPC ou na Conscienciologia uma arma para defender um determinado grupo, um país, jamais. Por quê? Porque você está tomando partido de algo. A gente vai tentar sempre desenvolver pesquisas pensando no bem-estar melhor para todos. Ok? Na sequência, o universalismo, ou seja, a Conscienciologia, ela tenta expandir o conhecimento, não restringir o conhecimento. Não quer dizer que essa expansão seja aceitar tudo como válido, não é isso, mas a gente sempre tenta ampliar o máximo possível as fronteiras do conhecimento. Tá? As próprias premissas anteriores já evidenciam isso, né, gente? Se a gente considera outras dimensões, outros veículos, bioenergias, isso tudo já é uma ampliação, talvez, de um paradigma mais convencional. Tá? E, por fim, a autoexperimentação. Ou seja, o principal objeto de estudo da Conscienciologia, do paradigma consciencial, é a própria consciência. Tá? Por quê? Por mais que eu consiga estudar o outro, esse estudo ainda é muito tacanho, ele é muito primário. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a base afetiva, emocional, cognitiva da pessoa. A gente sempre vai filtrar a experiência do outro pela nossa base. Tá? Cognitiva, afetiva, emocional e por aí vai. Contextual. Então, é sempre importante a gente se pesquisar como prioridade. Então, a autopesquisa, a autoexperimentação, ela é fundamental para o desenvolvimento da consciência. Tá bom? Bem, com relação ao paradigma consciencial, era isso que eu tinha para falar. Qualquer dúvida que vocês tiverem, fica aí a orientação, o pedido para vocês entrarem em contato e trocando ideias com a gente. Pessoal, vamos falar então do nosso tema, né? Que é vamos priorizar o nosso tema, que é a priorização, aproveitamento evolutivo do tempo. Aí a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês que estão assistindo essa live, para vocês refletirem um minutinho. Como é que está o tempo de vocês? Como é que vocês acham que vocês estão aproveitando o tempo de vocês? Então, assim, a gente ressoma e a gente não sabe o dia que a gente vai dessomar. Eu posso dessomar daqui a 1 minuto.
Eu posso dessomar daqui a 50 anos, daqui a 70 anos. Eu não sei o dia que eu vou dessomar. Mas eu sei que eu, hoje, com 37 anos de vida intrafísica, já tive algumas oportunidades de experimentar a vida intrafísica. Tá? E aí a pergunta que eu vou deixar aqui 1 minuto para vocês refletirem é: vocês estão satisfeitos com o uso que vocês estão fazendo do tempo de vocês? Se a gente analisar sobre a ótica do paradigma consciencial, sobre a ótica da evolução, vocês estão satisfeitos com o tempo, com o uso que vocês estão dando para o tempo de vocês? Pensa aí e responde para vocês. Um minuto é bastante tempo, né, pessoal? Eu acho que eu não deixei nem 1 minuto quase, foi um pouco menos. E já deu bastante tempo. Então, você vê que o tempo é um recurso muito precioso. Eu acho que hoje em dia, em pleno século XXI, numa sociedade ocidental, ninguém duvida disso. Tá? Que o tempo é um recurso cada vez mais escasso. Tá? Então, essa reflexão, um pouquinho de reflexão sobre o que a gente vem fazendo do nosso tempo, ela pode parecer meio simplista, e lógico, 1 minuto, não dá para fazer uma grande reflexão, mas ela já mostra, pelo menos, a dimensão dessa condição de pensar sobre o tempo e utilizar corretamente o tempo. Tá? Bem, mas o tema é o seguinte: priorização, aproveitamento evolutivo do tempo. Então, vamos lá. Evolução. O que significa evoluir? Pelo menos para mim. Evoluir, gente, é viver melhor. Tá? Evoluir é sair de uma condição pior e ir para uma condição melhor. Lembra que o ciclo multiexistencial, deixa eu anotar aqui, botar o nome dele, né, para marcar, que é o ciclo multiexistencial. Isso aqui nada mais é do que o quê? A gente aproveitando o tempo para evoluir. Então, quem faz um aproveitamento melhor do tempo, consegue evoluir mais. Faz sentido? Ou seja, quem prioriza a evolução, consegue evoluir mais rápido. E se a gente pegar essa definição aqui de evolução, que é viver melhor, quanto mais você priorizar a sua qualidade de vida multiexistencial, a sua qualidade de vida consciencial, e aí que entra a grande questão do paradigma consciencial, porque se a gente fala em melhoria de qualidade de vida, e só considerando um paradigma intrafisicalista, ou mecanicista, ou mais limitado, a gente está analisando apenas algumas premissas. E o que a gente observa? Que às vezes a pessoa tem tudo, né? Dinheiro, tempo, saúde, familiares que gostam dela, amigos, e mesmo assim, às vezes, ela não está satisfeita. Será que não está faltando algo? Será que a gente não pode pensar em algo além? Às vezes, essa pessoa já conseguiu acertar, priorizar corretamente uma série de fatores, mas outros fatores ainda podem estar precisando de atenção. E talvez aí que entra a questão do paradigma consciencial, por exemplo, de ampliar as barreiras do que a gente enxerga por evolução. Então, evoluir não é só necessariamente crescer, né, se desenvolver, aí seria uma evolução sobre a ótica do organismo, né, ou seja, o organismo sobreviveu à pequena infância, à adolescência, à adultidade, aí depois você consegue, às vezes, um bom emprego, uma boa formação, consegue ganhar dinheiro, então evoluiu em termos financeiros, casou, desenvolveu uma família, teve filhos, evoluiu em termos afetivos, familiares, sociais. Mas e aí, será que é só isso? Pelo que a gente comentou agora há pouco do paradigma consciencial, a gente pode colocar outras variáveis nessa equação. A gente pode amplificar o escopo da evolução.
E aí a gente para pensar, nas minhas últimas vidas, como é que foi o meu processo evolutivo das últimas vidas? Será que eu tenho credores? Será que eu tenho devedores? Como é que fica isso? Será que eu estou ajudando as pessoas que eu me comprometi a ajudar antes de ressomar? Será que eu estou cumprindo com o meu tempo, com o meu recurso e com os outros recursos todos que eu tenho o que eu me comprometi? E aí entra uma questão que é o conceito de programação existencial, que ele é fundamental para quem tem curso intermissivo, para quem é intermissivista. O curso intermissivo, gente, é o quê? Durante o período extrafísico, enquanto a gente não tem soma, a gente pode fazer como se fosse uma faculdade, mas é muito mais amplo, muito mais profundo que uma faculdade. Tá? Cada curso intermissivo tem durações diferenciadas e profundidade diferenciada. E para que serve esse curso intermissivo? Para a gente dinamizar a nossa evolução, para a gente conseguir nos tornarmos profissionais da assistência, profissionais da evoluciologia. Então, como é que funciona a dinâmica do curso intermissivo? A partir do momento que a consciência ela está com um determinado nível de maturidade, ou seja, ela já conseguiu pensar de uma maneira um pouco mais madura e também, ao mesmo tempo, ela conseguiu já começar a assistir as pessoas, ela pode ser convidada para fazer um curso intermissivo, ou seja, no ambiente extrafísico onde ela vive, alguém pode chegar lá e convidar essa pessoa. Você quer participar de um curso intermissivo? E isso, gente, é uma grande honra. Tá? Poder participar de um curso intermissivo é como se você estivesse sendo convidado para entrar numa universidade melhor do que Harvard, por exemplo, muito melhor do que Harvard. Ou seja, é uma oportunidade ímpar para a consciência. Por quê? Porque o curso intermissivo representa uma grande virada no processo evolutivo da consciência. Às vezes a consciência ela vem nesse ciclo multiexistencial aqui, ó, amadurecendo e evoluindo numa determinada velocidade. A partir do momento que ela entra num curso intermissivo, há uma, em tese pelo menos, né, é para ser assim, há uma dinamização colossal do processo evolutivo. Por quê? Porque essa pessoa tem acesso a conhecimentos de natureza muito séria. Então, como, por exemplo, o paradigma consciencial, o desenvolvimento da projetabilidade lúcida, tá? Mecanismos eficazes de assistência. A pessoa pode desenvolver mais a compreensão de vida dela. E isso pode trazer uma paz íntima muito grande. E para e pensa, gente, no mundo de pessoas ansiosas, no mundo de pessoas depressivas, no mundo de pessoas consumistas, no mundo de pessoas obesas, no mundo de pessoas muito doentes, com diversas patologias. Imagina você ter paz íntima, o que isso já não representa? Imagina você poder assistir as pessoas porque você está mais saudável ou menos doente. Então, o curso intermissivo, ele representa uma oportunidade de virada evolutiva. E aí, quem faz o curso intermissivo, nós chamamos de intermissivista, que é aquela pessoa egressa de um curso intermissivo, ou seja, participou de um curso intermissivo e veio para a vida intrafísica, para colocar em prática o curso intermissivo. E aí, esse planejamento que você faz lá, nós chamamos de programação existencial. Então, para quem é intermissivista, seguir esse plano é muito sério. Tá? Aí, um exemplo de assim, uma coisa interessante para você pensar se você é intermissivista ou não, existe um livro disponível para download gratuito chamado 700 Experimentos de Conscienciologia. Tá? E dentro desse livro, eles são 700 testes, tá, que você pode fazer. Dentro desse livro, você tem um teste lá que é da sua intermissibilidade. Que ali você tem algumas perguntas que, em função da naturalidade que você tem com alguns temas, você pode identificar se você é intermissivista ou não, ou se tem uma probabilidade maior de você ser intermissivista ou não. Tá? O intermissivista, não necessariamente ele vai estar trabalhando diretamente com a Conscienciologia, mas para o intermissivista, os assuntos da Conscienciologia são assuntos relativamente afins. Mesmo a pessoa não estando diretamente trabalhando na Conscienciologia, esses assuntos que a gente trabalha aqui, essas pesquisas que a gente desenvolve, elas são pesquisas pelo menos num determinado nível, com um certo nível de afinidade. Tá? E a gente convida sempre as pessoas a conhecerem
mais da Conscienciologia, do IPC, tem outras instituições também que pesquisam Conscienciologia, que fazem trabalhos muito sérios com esse tipo de pesquisa, e para quem é intermissivista, isso é extremamente relevante. Tá? Então, a pessoa fez um curso intermissivo, um monte de premissas, um monte de paradigmas, um monte de ideias que ela tinha na cabeça foram amadurecidos, foram expandidos, né? Então ali cresceu, ocorreu uma maxi-dissidência dos pensamentos anteriores. Por que uma maxi-dissidência? Porque a pessoa saiu de um paradigma pequenininho e ela acessou um paradigma mais amplo. Tá? E aí essa pessoa chega aqui na vida intrafísica com muita responsabilidade, porque teve uma grande oportunidade, recebeu muita coisa. Agora ela quer botar em prática dando muita coisa. Então, além desses testes que eu te falei, esse teste que eu te falei lá no 700 Experimentos de Conscienciologia, nesse livro, aquele senso íncito que a pessoa tem de que veio para a Terra para fazer alguma coisa, pode ser um indicador de Praxis. Não estou dizendo que todo mundo que tem essa sensação é intermissivista. Mas ter essa sensação, olha, cara, eu acho que eu estou desperdiçando meu tempo, eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa que eu não estou fazendo, aí geralmente dá uma sensação de melancolia quando a pessoa está fora da programação existencial dela, porque ela sente que ela está ficando deslocada, que aquilo ali não está pegando muito legal, tá? Então, é algo muito sério para se pensar. O que eu vim fazer na Terra? Será que eu só vim ganhar dinheiro? Será que eu só vim viajar? Eu adoro viajar, eu adoro ganhar dinheiro, gente, mas eu estou botando o só na frente. Então, inclusive, eu sou favorável das pessoas ganharem dinheiro, das pessoas viajarem, curtirem as férias, aproveitarem esses momentos de lazer, de descanso. Eu faço isso com a minha esposa. Porém, há algo que eu considero a mais. Tá? E isso pode ser reflexo da sua programação existencial. Vale lembrar, gente, que essa programação existencial ela é feita pela pessoa, logicamente com auxílio de consciências evoluídas. Nós chamamos de evoluciólogos, orientadores evolutivos, orientadores de grupos evolutivos. São consciências que as pessoas às vezes acham que são santos, anjos, seres de luz, mas são consciências mais maduras. Somos nós daqui a alguns anos, centenas de anos, milhares de anos. Aí depende do quê? Do quanto cada um priorizar a própria evolução. Não é mesmo? Ou seja, a nossa energia vai determinar o resultado do nosso projeto de vida. Do nosso projeto e da nossa execução de vida. Tá? Então fica esse convite aí para a pessoa pensar sobre isso. E uma coisa legal também que a gente pode pensar é o seguinte: a programação existencial ela é bem detalhada dependendo de como você vai fazendo ela. Obrigado, professora. Ela é bem detalhada. Então, a gente pode ter planejado que uma fase, um período dessa parte aqui dessa nossa vida intrafísica, do nascimento à morte, da ressoma à dessoma, uma parte dessa vida intrafísica a gente pode ter planejado apenas se preparar. É natural, né? A gente nasce criança, frágil, até a gente se adaptar ao idioma dessa vida, que na outra vida às vezes o idioma foi outro, né? A cultura do local, aos nossos pais, porque muito provavelmente na última vida tivemos outros pais, outros irmãos. Tá? Até a gente se adaptar a isso tudo, até a gente começar a reconhecer a nossa adultidade, vai um tempo. Então, a gente pode dizer, por exemplo, que a gente tem uma fase preparatória e uma fase, estou escrevendo aqui para deixar registrado, executiva da nossa proexis. Ou seja, às vezes o jovem ele vem com aquela vontade de mudar o mundo e ele está certo, aquilo ali é dentro dele, é muito forte dentro dele. Porém, tem um timing, tem o timing para as coisas acontecerem. Tá? Então, no início, a gente tem que primeiro se adaptar, se colocar bem profissionalmente, se colocar bem cognitivamente, desenvolver erudição, cultura, o que a gente puder desenvolver, de atributos mentais, tá? Não só mentais, somáticos como um todo, holossomáticos. Para quê? Para a gente, quando a gente começar a nossa fase executiva, a gente está com todos os recursos que a gente precisa. Olha que chato, né? Você vai consertar uma janela e aí esqueceu a ferramenta lá na caixa de ferramenta. Então você não vai ter todos os recursos que você precisava para cumprir o seu objetivo. A nossa vida é a mesma coisa. A nossa programação existencial, né, Proexis, é a mesma coisa.
a gente precisa, na fase preparatória, desenvolver, obter as ferramentas para a nossa fase executiva. E as ferramentas não são só materiais, são ferramentas, às vezes, intraconscienciais. Realizar reciclagens. E aí entra um conceito interessante, um conceito de ressexes e recins. Ressexes é a reciclagem existencial. E que é reciclar, gente? Reciclar é uma coisa que pegar uma coisa que não presta, uma coisa que é um descarte, é um lixo, e transformar aquela coisa em uma coisa útil, uma coisa boa. Tá? Então, quando a gente fala de ressexes, a gente está falando do quê? De você pegar uma coisa na sua vida, uma característica que você não gosta, ou que está inadequada, está deslocada, ectópica, e você adequar aquela condição. Tá? Você corrigir aquilo ali, você colocar as coisas no seu devido lugar, os pingos nos is. Tá? E aí a ressexes, ela vem com um caráter mais externo à consciência, é algo que vem de fora para dentro. A reciclagem intraconsciencial, já é o quê? É aquela reciclagem que as pessoas não veem, que está associada ao nosso temperamento, à nossa maneira de funcionar. Então, por exemplo, o jovem, ele nasce, ele entra na puberdade, aquele fervor de hormônios, e aí ele desenvolve o traço da agressividade. Ele começa a brigar com os coleguinhas, começa a bater em todo mundo, querer arrumar confusão. Sobre a ótica da evoluciologia, a agressividade não controlada, não contida, ou seja, que é esse caso que o menino está manifestando, ela é patológica. Ela indica o quê? Que o soma está vencendo a consciência. Então, uma recim que essa criança poderia fazer, ou esse jovem, ou esse adulto, é desenvolver mecanismos de quê? De frear essa agressividade. Um nível de agressividade sadia, a gente entende que um nível de agressividade controlado, a gente entende que às vezes é sadio. A gente vive num mundo intrafísico que é cheio de bicho, né? Nós somos bicho. Então, um pouquinho de agressividade controlada faz parte. Agora, descontrolada fica totalmente o quê? Ectópica, deslocada. Então, é a recim que vai dotar a consciência dos recursos para ela cumprir a programação existencial dela. Então, no caso, qual que é o traço, ou qual que é a ferramenta que a pessoa precisa ter, por exemplo, para desenvolver uma programação existencial mais assistencial? A compreensão, a paciência, não ser impulsivo, ser uma pessoa mais ponderada. E aí, se ela não dominar a agressividade dela ou a impulsividade dela, vai ficar difícil dela conseguir cumprir a programação existencial dela, porque vai faltar esse recurso da temperança, da tranquilidade. Tá claro até aí, gente, o conceito de fase preparatória, fase executiva, ressex, ou seja, adequar, fazer os ajustes intrafísicos, os ajustes de vida adequados ao cumprimento da nossa programação existencial. Tá? E a recim também são os ajustes internos, é o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento afetivo, tá? Para a gente conseguir ser o adulto pronto para cumprir o que a gente veio cumprir aqui. Tá bom? E poder o quê? Priorizar o nosso tempo, priorizar a nossa evolução. E aí eu falei aqui já algumas vezes de assistência, eu penso o seguinte, evoluir está associado ao aumento da qualidade de vida. Mas nós, seres humanos, somos seres gregários. A gente vive o quê? Em sociedade, em grupo. Então não adianta eu estar bem e todo mundo à minha volta estar mal. É inteligente sobre a ótica da evoluciologia, se eu estou bem, tentar ajudar as pessoas, lógico, respeitando a vontade delas. Se a pessoa não quiser ser ajudada, assistida, ótimo. Que siga o caminho dela e seja feliz do jeito que ela escolher. Tá? Mas quem está disponível, quem puder nos ajudar e a gente ajudar as pessoas, melhor. E é uma questão interessante também para pensar isso. A gente às vezes coloca numa condição de assistente, mas todo mundo não é só assistente e nem só assistido. Todo mundo assiste e é assistido. Quando eu digo assistir, gente, é questão de ajudar, de prestar auxílio, tá? De auxiliar, de apoiar evolutivamente as pessoas à nossa volta. Tá? Se a gente parar para pensar, fazer uma análise rápida, a gente conhece muitas pessoas que são mais assistenciais do que assistidas. Né? Então, na família, aquela pessoa que é mais equilibrada, ela traz mais tranquilidade para a família, ela tem um poder de conversa, de diplomacia maior.
no trabalho é a mesma coisa. Isso indica que essa pessoa tem mais capacidade, tem mais recurso para ajudar o próximo. E como é que ela desenvolveu esse recurso? Foi da noite para o dia? Se a gente considerar o que eu falei aqui do paradigma consciencial, ninguém nasceu só nessa vida. Eu falei que a gente vem evoluindo ao longo do tempo. O que é essa evolução? É desenvolvendo esses traços, esses recursos mais assistenciais, mais evolutivos. E quando eu penso em assistência, não é só assistência ao próximo. Toda heteroassistência, ou seja, toda assistência ao próximo, ela começa primeiro com o quê? Com uma autoassistência. Então, principalmente na fase preparatória, e é natural, até o próprio bebezinho, né? O bebezinho ele é muito egocêntrico, e ele tem que ser egocêntrico, ele tem que ser narcisista. O bebezinho. Porém, se a pessoa carrega esse narcisismo, esse egocentrismo pro resto da vida, aí fica ectópico, aí fica distorcido, fica deslocado. A pessoa continua um bebezão na vida adulta. Então, quando a gente fala de assistência, de amadurecimento, esse amadurecimento perpassa a gente se desenvolver enquanto consciência. A gente pegar as nossas imaturidades, as nossas infantilidades e trabalhar elas para quê? Para que os nossos recursos, as nossas ferramentas de adulto, elas possam estar disponíveis quando a gente precisar delas para ajudar o próximo e para se ajudar. E aí é uma questão de cosmoética, é um ganha-ganha. Se eu estou equilibrado, se eu conseguir cuidar de mim mesmo, eu vou conseguir cuidar do próximo. E priorizar isso, segundo os estudos da Conscienciologia, é a coisa mais inteligente que tem. Então, começa com o básico, começa com a subsistência, com a vida intrafísica, só que vai muito além da vida intrafísica. Que aí começa a mexer o quê? Com a nossa intraconsciencialidade. Com a gente conseguir reconhecer que a gente tem limitações, que a gente tem imaturidades, mas, por outro lado, também reconhecer que a gente tem muitas ferramentas, muitos traços força, que são traços de quê? De maturidade, que a gente já desenvolveu. E, a partir daí, a gente conseguir priorizar a nossa evolução. Tá, ok? Temos uma pergunta aqui. Primeiro um cumprimento, né? Um cumprimento da Cláudia. Qual que é o sobrenome da Cláudia? Wilgus? Wilgus. Wilgus. Boa tarde, Cláudia, bem-vinda. O Glauco Maia, bem-vindo também, Glauco. Aí ele faz uma pergunta para a gente. Como discernir se o desconforto último percebido tem relação com a falta de resultado no aproveitamento do tempo? Excelente pergunta, Glauco. Como a gente pode discernir isso e como a gente pode distinguir os níveis de desconforto? A primeira coisa é a seguinte, o nível do desconforto. Então, assim, se é um desconforto grande, severo, ou se é um desconforto mais suave, mais leve. Outra coisa, é um desconforto perene, ele está sempre presente na minha vida, ou ele é um desconforto que aparece em momentos esporádicos? Tá? Outra coisa, ele é um desconforto que tem uma causa muito específica, eu sei o que está me causando desconforto, ou ele é um desconforto mais difuso, mais genérico? Então, isso vai ajudar a gente a entender, a discernir a natureza desse desconforto. E uma coisa legal para pensar é o seguinte, isso está no cerne da paradigma consciencial, que é a autopesquisa. A pessoa se conhecer é algo altamente evolutivo. Você ter um autodiagnóstico de quem você é altamente evolutivo. A maioria das pessoas, gente, elas não se conhecem. Ela criou uma imagem fixa dela e acha que ela é aquela imagem que ela criou. Ao passo que todo mundo à volta dela está enxergando ela de uma maneira diferente, às vezes mais atualizada. Isso pode acontecer para o bem ou para o mal. A pessoa, às vezes, ela pode se idealizar como sendo a última bolacha do pacote, ou ela pode se idealizar como o cocô do cavalo do bandido. Né? Aí a pessoa, geralmente, que se acha o último... E os dois, essas duas condições, geralmente são frutos do mesmo problema. De autofuga, falta de autoconhecimento, falta de autoenfrentamento evolutivo. Por quê? Evoluir, às vezes, gera desconforto. Evoluir, às vezes, gera um enfrentamento de uma realidade que, às vezes, a gente tenta esconder sobre nós mesmos. Nem todo mundo é perfeitinho, né, gente? Nem todo mundo é bonzinho. Ou só você é bonzinho e perfeitinho. Não existe isso. Todo mundo tem maturidades e imaturidades. E a gente está aqui exatamente para desenvolver mais as maturidades e tentar pegar as nossas imaturidades e transformar em maturidades.
E aí a pessoa cria, às vezes, uma ideia, uma idealização sobre ela e não atualiza isso. Isso pode vir de várias vidas, tá? Então, uma pessoa que, às vezes, ela tende a achar que ela não merece as coisas e tudo mais, ela tende a se vitimizar mais, a se fazer de coitadinha, a ficar culpada, a se sentir culpada, eu não mereço. Aquela coisa bem piegas, bem... Geralmente está associada a um traço religioso. Deus não me quer, não me ama, eu sou um pecador, aquelas coisas assim. E que atrapalha pra caramba, que a gente perde tempo pra caramba. Tá? Isso aí tira a gente da gente mesmo, tira a gente de contato da gente mesmo e leva a gente para uma condição que a gente fica assediável, que a gente fica vulnerável emocionalmente e evolutivamente. E perde um tempão com esse monte de bobeira. Tá? Isso é baboseira. E a pessoa que se vitimiza muito e se sente muito culpada, falta ela enxergar quem ela é. Seja para o bem ou para o mal. E entender que isso faz parte da evolução. Todo mundo tem direito de acertar e todo mundo tem direito de errar. Lógico que a gente está buscando sempre que acertar. Erro é erro, o nome já diz, né? Erro é uma coisa que a gente não quer. A gente quer acertar. E o foco tem que ser no acerto. Por isso a priorização evolutiva. Eu posso dizer que priorizar a evolução é priorizar o acerto evolutivo. É priorizar o quê? O aumento da qualidade de vida multidimensional. Tá? Gente, não é o máximo as pessoas reconhecerem, e a gente mesmo reconhecer o nosso esforço em ajudar os outros à nossa volta? Em ajudar a gente mesmo? Em respeitar os nossos limites, saber o que a gente pode e o que a gente não pode? E viver em paz com isso? Não ter conflito íntimo com isso? Tá? Então, Glauco, essa questão de atualizar a autoimagem, e aqui eu falei só um pouquinho, eu falei da pessoa que se sente, né, por baixo, e também tem um cara que se acha o bambambam, né? O perfeito, o indestrutível, o sempre certo. Esse também está fugindo dele mesmo. Ele tem que criar essa fantasia na cabeça dele para ele tentar conviver com ele. Né? Geralmente é uma pessoa mais insegura, geralmente é uma pessoa que tem um nível de carência muito grande, e ela precisa criar essa couraça, essa imagem, a pessoa fantasia, ela cria uma máscara e ela veste aquilo, quando na verdade todo mundo tem maturidade e imaturidade, tá bom? E aí, com relação a essa questão do desconforto, vai dosando. Se está persistente, não tem, às vezes é um incômodo grande, e não tem uma causa específica, aí você tem que mergulhar na sua interconsciencialidade. Geralmente está faltando alguma coisa para você fazer. Tá? Para você fazer. E aí, assim, a conscienciologia, a projeciologia tem uma série de técnicas assistenciais, evolutivas, que podem ajudar muito as pessoas. Inclusive, a gente recomenda os nossos cursos de entrada, né, cursos para as pessoas conhecerem, cursos básicos. Tem um curso integrado de projeciologia, tem um curso chamado assistenciologia, curso de projeciologia e conscienciologia, que é um curso um pouco mais profundo, o pacifismologia, que foca na pacificação íntima, para as pessoas que moram em cidades que têm atividades do IPC, e se você não está, igual nossos colegas de Londres e tudo mais, se você não está em alguma cidade que tenha o IPC, você pode, por exemplo, buscar o curso de projeciologia à distância, em que parte desses assuntos são debatidos, tá bom? E continuar participando das nossas lives, tá? Bem, o Jamil Marinho desejou uma boa tarde para a gente. Boa tarde, Jamil. Seja bem-vindo. É um prazer contar com a sua audiência e dos demais colegas. E a nossa amiga Priscila Carvalho colocou aqui, né? Temos um corpo e uma vida física. E temos uma realidade que é extrafísica. Qual a medida evolutiva de priorizar um ou outro nível na vida adulta? Excelente pergunta. Até que ponto priorizar intrafísico é inverter a evolução? Olha, Priscila e demais colegas, né? Eu penso da seguinte maneira. Nós estamos na vida intrafísica. Então, a gente tem que pensar intrafisicamente. Porém, sem deixar de considerar os aspectos multidimensionais. Então, acho que a chave da priorização aí é você conseguir... E outra coisa, o intrafísico ele é mais básico. Então, a gente cuidar do básico mais rápido. Por isso eu falei muito, eu já frisei muito questão de subsistência, questão de saúde física, ou seja, afetividade. Então, a conscienciologia, por exemplo, considera que a técnica da dupla evolutiva, sob a ótica da afetividade, é a melhor técnica disponível. Não quer dizer que a pessoa só vai evoluir se utilizar a técnica da dupla evolutiva. Para quem tem mais curiosidade sobre essa técnica, tem um livro disponível para download gratuito. Tá? Só colocar lá no Google que vocês vão achar. Mas, assim, a pessoa pode evoluir de qualquer
usando qualquer técnica, mas essa, em tese, é a mais assertiva. Tá? Então, assim, é você focar no intrafísico, mas sem deixar de considerar a natureza extrafísica. Tá? Então, por exemplo, o trabalho energético, todo dia, a pessoa, ela trabalhar os chakras dela, o estado vibracional, a mobilização básica de energias, a assimilação simpática, desassimilação simpática, acoplamentos energéticos, isso a gente faz o dia inteiro. Ou seja, nós estamos no intrafísico, mas manifestando não só a realidade intrafísica, manifestando em todas as dimensões. Então, a questão é a seguinte, cuida do básico, que é o básico, que é a vida intrafísica, mas expande sempre que possível. Quanto mais a gente conseguir cuidar do básico e expandir para a realidade extrafísica, mais evolutivo será. Tá? E isso vai trazendo o quê? Recuperação de cons. Cons são unidades de lucidez. Dentro desse ciclo multiexistencial aqui, gente, quando a gente está nessa parte extrafísica aqui, em tese, a gente está com mais lucidez do que nessa parte intrafísica. Por quê? Porque o nosso cérebro físico ele é limitado. Ele é um aparelhinho bem limitado. E aqui a gente está sem ele, então a gente consegue acessar mais a nossa essência, quem de fato nós somos. Então, quanto mais a gente consegue minimizar os efeitos do intrafísico, mais a gente consegue focar na realidade multidimensional. Tá ok? Então, a sua pergunta é extremamente pertinente, mas resolvendo o intrafísico, a gente consegue priorizar. E outra coisa, assim como na vida intrafísica, para a gente manter o nosso corpo sadio, a gente tem que ter uma alimentação adequada e fazer exercícios físicos, a mesma coisa as nossas vivências multidimensionais. Se a gente não priorizar, a gente não vai se desenvolver. O nosso parapsiquismo, nossa mediunidade, né, usando um outro termo, mas o parapsiquismo eu acho um termo mais completo, mais atualizado, ele não vai ser atualizado. Por quê? Porque a gente precisa priorizar, focar. Tá bom? Bem, eu já falei aqui de reciclagem, né, de recim, ressex. Então, o ideal, sob a ótica do nosso tempo, é a gente desenvolver rotinas úteis. Então, a gente tentar, utilizando até a pergunta da Priscila, a gente tentar pensar a evolução todo o tempo disponível que a gente tenha. Sem deixar de cumprir as nossas obrigações de profissional, de filho, filha, marido, esposa, irmão, irmã, e assim sucessivamente. Sem deixar de cumprir os nossos papéis intrafísicos, mas sempre considerando a natureza multidimensional da nossa existência. Tá? E aí desenvolver essas rotinas úteis. Aí eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Quem aqui que está me escutando tem uma agenda extrafísica? Quem aqui aproveita o período que está dormindo para se projetar com lucidez para fazer o que quer que seja para a sua evolução? Estudando, assistindo próximo. E aí, como é que fica isso? Já parou para pensar sobre isso? O que você está fazendo do tempo que você está dormindo? Só está dormindo? Isso seria pensar só intrafisicamente. Então, quando a gente para e pensa multidimensionalmente, para e pensa sob a ótica do paradigma consciencial, fica muito mais fácil a gente ter esse tipo de sacada. Olha, eu poderia estar aproveitando o meu tempo dormindo para me projetar. Tá? E aí, eu tenho aqui, eu trouxe um crescendo para a gente pensar, que é o quê? É o crescendo e estruturação da vida intrafísica. Então, são várias fases. Estruturação da vida intrafísica, primeira delas. Você desenvolver rotinas úteis, segunda dela. Você buscar uma retilinearidade pensênica, ou seja, você equilibrando a sua vida, vai ser mais fácil você ter o quê? Um equilíbrio na hora de você pensenizar. O pensene é o quê? É o pensamento, sentimento e energia integrado. Tá? A gente não consegue só pensar dissociado de um sentimento e de uma energia. Está tudo integrado. Tá? Então você vai desenvolver o quê? Uma retilinearidade na sua manifestação. Isso vai te trazer mais discernimento. Isso vai possibilitar que você o quê? Adquira mais unidade de lucidez. A partir daí você vai conseguir tomar melhores decisões. E essas melhores decisões vão fazer você ser completista, que é o que todo intermissivista busca. É o complexis, o completismo existencial. O que significa isso? Significa que tudo que você planejou para você fazer, você conseguiu realizar. Ou pelo menos boa parte do que você planejou fazer, você vai conseguir realizar. Faz sentido? E um dos efeitos desse completismo existencial é uma sensação de bem-estar muito grande.
Você reparou que existem velhinhos que são extremamente carrancudos? E tem velhinhos que são extremamente de boas com a vida? Ou pessoas que são de boas com a vida? Tudo é motivo para riso, a pessoa está sempre leve, ela está sempre disponível para ajudar, ela está sempre tranquila. O que significa isso? De alguma maneira essa pessoa se organizou. Fora do, né, extraconsciencialmente, ou seja, a vida dela ela conseguiu organizar, e intraconsciencialmente, a vida interna dela ela conseguiu organizar. Tá bom? E aí, eu trouxe aqui o que nos impede de priorizar a evolução. O que nos impede de priorizar a evolução? Então, eu vou trazer um primeiro aspecto que é muito relevante para o século XXI. Tá? É a dispersividade. A gente vive na era da fartura. A gente vive em boa parte das pessoas do mundo ocidental não passam fome, tá? As pessoas elas têm condições, elas têm acesso à informação. Boa parte das pessoas foram educadas, foram alfabetizadas. Hoje em dia você tem a internet que dá uma miríade de possibilidades de interação, de leitura de conteúdo, de acesso de conteúdo por vídeo, igual vocês estão fazendo aqui agora, por exemplo. Então a gente hoje tem muita fartura. E aí qual que é o nosso problema? O nosso problema é discernir o que é o melhor para fazer no nosso tempo. O que é prioritário nesse momento? Né? Priorizar, gente, significa o quê? Dar prioridade. Tá? Condição do que é primeiro em tempo, ordem, tá? Ou seja, é o primeiro lugar da importância, da relevância. E, gente, priorização está muito relacionado com os nossos valores. O que a gente valoriza vem primeiro, óbvio. Você dá mais valor para aquilo. Tá? Então, a pessoa, às vezes, ela tem ela acha que tem um valor evolutivo, mas ela não prioriza a evolução. Como é que fica? Ela acha bonito quem é maduro, quem tem discernimento, quem é evoluído, mas ela não faz nada para mudar de condição. Isso significa que ela tem o quê? Um valor idealizado. Aquilo ali, de fato, não é um valor para ela. Ela consegue enxergar alguns aspectos daquilo, mas aquilo ainda não é grande o suficiente para ela botar a mão na massa desejando aquilo. Tá? Então, mas a dispersividade é um aspecto muito sério. A gente tem hoje mais de 20 mil canais de televisão disponíveis na televisão. A gente tem jogo de futebol, novela, enfim, uma miríade de coisas. E aí, o intermissivista, ou a pessoa que quer priorizar a evolução, ela pode se sentir um pouco perdida nisso tudo. Então, é muito importante refletir sobre rotinas úteis. Outra coisa, síndrome do Zeca Pagodinho, né? Aquelas pessoas que gostam de deixar a vida levar ela. Ah, tá bom. É a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu morri assim. Né? Ou seja, aquela pessoa mais acomodada, aquela pessoa que falta discernimento para ela. Entender que tudo que é bom pode melhorar. Só porque tá bom não quer dizer que você não possa estar numa condição muito melhor. Até porque, gente, hoje a gente nasceu no mundo ocidental. Hoje a gente nasceu no Brasil. Quem garante que daqui a 100 anos, em uma outra vida, a gente vai nascer no Brasil? Quem garante que a gente vai ter acesso à internet? Quem garante que a gente vai ter os pais que a gente teve? Evolutivamente falando, a gente não tem garantia nenhuma. Então, quanto mais a gente puder adquirir de maturidade, mais interessante é para a nossa próxima vida. Isso é um grande desafio. Isso tem a ver com a pergunta da Priscila sobre mensurar e conseguir entender o que eu devo dar o gás ali, a prioridade, em termos intrafísicos e em termos extrafísicos. A rigor, gente, a gente tem que priorizar a gente consciencialmente. A gente fora do corpo. Por isso que a projeção é uma ferramenta muito grande de autopesquisa. Ela é uma super ferramenta evolutiva, a projeção lúcida. Porque você consegue entrar em contato diretamente, sem intermédio de nenhum guia, médium, etc., em contato com a nossa realidade extrafísica. E isso ninguém tira da gente, nem a dessoma tira da gente. Ao passo que aspectos da nossa vida intrafísica, como dinheiro, soma, isso tudo, quando a gente dessomar, blá blá, tá? Vai tudo para debaixo da terra. Ok? Outra coisa, amizades ociosas. Ou seja, são aquelas pessoas que elas têm valores diferentes do nosso. Em algum momento da nossa vida, os valores dessas pessoas eram parecidos, a gente criou amizade, tá tudo certo.
Só que em um determinado momento você amadureceu, ou a pessoa amadureceu, enfim, no caso aqui está falando que as amizades são ansiosas, então você amadureceu, e aquelas pessoas não amadureceram. Elas decidiram continuar naquele patamar de cognição, de entendimento da vida. E você não. Você decidiu mudar de vida, mudar para algo que você considera melhor. E aí essas pessoas, elas continuam fazendo as mesmas coisas de sempre, só que você já quer fazer coisas novas. Então essas pessoas, elas acabam sendo o quê? Grupos que te atrapalham a priorizar. Porque elas vão continuar fazendo o que elas estavam fazendo antes, que evolutivamente às vezes não é tão mais convergente com o que você quer. Tá errado elas quererem fazer o que elas estão fazendo? Não. É a capacidade delas de cognição, é o que elas entendem que elas estão fazendo de melhor. Tá tudo certo. A gente respeita. Mas se você quer evoluir profissionalmente, se você quer, profissionalmente eu digo assim, gente, não é na sua profissão, né? Se você quer evoluir de maneira mais rápida, no caso agora, tecnicamente, se a evolução é realmente um valor para você, você vai ter que mexer em toda a sua estrutura de vida, inclusive seus amigos, tá? Inclusive, às vezes, a sua família. Às vezes você vai ter que dar uma badana para a família. Não é que você vai deixar de gostar, não é que você vai deixar de respeitar a sua família, não é que você vai deixar de interagir com a sua família, mas você vai ter que estabelecer limites. Isso é uma coisa muito difícil, principalmente para quem é mais jovem. Porque o jovem ele tem uma identidade muito ainda atrelada à identidade familiar. Mas a nossa maturidade passa por você entender quem você é consciencialmente. E cada consciência é muito única. Tá? Então, não é que você tenha que romper com a sua família, não é isso. Mas é você colocar os limites, tá? De convivência, às vezes, de valores, alguns assuntos você não vai poder discutir com eles. Tá? Enfim, faz parte do serviço. Tá? Você vai encontrar a sua família consciencial com seus amigos evolutivos. Esses são as pessoas que, de fato, vão estar acompanhando a sua evolução mais próxima. São os seus amigos de evolução. E que provavelmente já fizeram parte da sua família várias vezes. Já foi seu pai, já foi seu filho, já foi seu irmão, já foi sua esposa, seu marido, enfim. Tudo que você puder imaginar. São essas pessoas com maior afinidade na nossa vida. Tá? Já parou para pensar, né? Que seu melhor amigo provavelmente já foi seu esposo, sua esposa, já foi seu melhor amigo em outra vida, sua melhor amiga, seu irmão. E aí os vínculos evolutivos vão sendo criados a partir daí. Tá? Pensa sobre isso. Uma mesologia, ou seja, um ambiente castrador. Às vezes a pessoa nasceu lá num país em que a cultura é muito forte, ou numa cidade em que a cultura é muito opressora. Então isso é contra a Conscienciologia. A Conscienciologia é aberta, é abertismo, é novo. Então um ambiente castrador é um impeditivo de você priorizar a evolução. Tá? Religião. Então a religião ela é dogmática, e por ser dogmática ela não contesta as verdades absolutas da religião. E evolução, gente, é mudar. Evolução, até certo nível, é contestação. Uma pessoa que ela evoluiu muito, ela se contestou muito no passado. Ela se contestou e provavelmente contestou o entorno dela. Então ela tem uma rebeldia, mas uma rebeldia cosmoética. Rebeldia em que sentido? Contestação em que sentido? No sentido de falar assim, olha, eu acho que eu posso melhorar. Eu acho que a maneira que eu estou fazendo aqui tem como melhorar. E aí ela procura melhorar. Tá? Preguiça, tá? Então uma pessoa que é preguiçosa, que ela não está interessada em nada, e assédios de qualquer natureza. Tá? Quando a gente fala de assédio, são aquelas pessoas que têm interesse em te prejudicar deliberadamente. Eu falei aqui o que impede a gente de priorizar. O que facilita a gente priorizar? Para aquelas pessoas que não sabem por onde começar, a gente dá a seguinte dica, né? Desenvolver a tridotação consciencial. Que nada mais é do que o quê? Desenvolver a sua intelectualidade, a sua comunicabilidade, o seu parapsiquismo e a sua interassistencialidade. Então vamos lá, intelectualidade é ter uma vida mais erudita, ler mais, buscar se desenvolver mais em termos de educação e cultura, viajar, por exemplo, tá atento às culturas, ao que está acontecendo, é se desenvolver enquanto pessoa cognitivamente falando. Pode ser fazer uma nova faculdade, uma especialização também. Tá? Isso tudo é intelectualidade. Ler bastante, tá? Autores críticos, autores que questionam, porque isso faz a gente pensar de uma maneira diferente. Isso faz abre a nossa cabeça, tá? Que é o máximo. Tá? Comunicabilidade por quê? Porque está diretamente relacionado com a nossa vida gregária, com a nossa vida em grupo, tá? Que é muito importante para a gente se realizar. Parapsiquismo, para a gente focar naquele aspecto multidimensional, para a gente focar na nossa real natureza. Ou seja, o parapsiquismo é a chave, gente. A intelectualidade e a comunicabilidade, a própria vida intrafísica já nos leva para essa direção.
Agora, o parapsiquismo é a chave da evolução técnica, da evolução de alto nível, aquela evolução que a pessoa botou gasolina azul, né, no tanque evolutivo dela. Por quê? Porque é a partir daí que você amplia a sua capacidade de ver. Então, o parapsiquismo é a chave do negócio. E a questão da interassistência. Por quê? Quem tem amigos tem tudo. Então, a gente consegue amadurecer muito assistindo o próximo e consegue também trazer uma qualidade de vida muito grande quando a gente assiste as pessoas. Tá? E aí eu penso muito na técnica da TENEPS, Tarefa Energética Pessoal. Quem quiser pode procurar o livro, também está disponível gratuitamente para download. Coloquei aqui o endereço. Dos livros, ótimo. Excelente. E você, um trabalho voluntário, por exemplo, seria uma boa maneira de você começar também. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para quem não sabe como priorizar a evolução, prioriza nisso. Tá? Foca nisso, desenvolve uma rotina pensando nisso. Desenvolvimento intelectual, desenvolvimento da comunicabilidade, desenvolvimento do parapsiquismo e desenvolvimento da interassistência. Se você já tem intelectualidade, comunicabilidade, já de vida, de formação educacional, que bom que você teve esse aporte, você pode partir para o quê? Para o seu desenvolvimento parapsíquico e desenvolvimento da interassistencialidade, cada vez mais. Tá bom? E o trabalho voluntário, as instituições conscienciocêntricas, como o IPC, por exemplo, instituição conscienciocêntrica, gente, é que pesquisa conscienciologia, que desenvolve atividades de conscienciologia. Elas são todas baseadas em voluntariado. Então, eu não estou ganhando nenhum centavo para estar aqui, a professora Rosane está me ajudando também, não está ganhando nenhum centavo. Então, a gente é tudo de pessoa para pessoa, de amigo evolutivo para amigo evolutivo. Tá? Então, a gente acha que a gente está fazendo com as melhores das boas intenções as nossas aulas, as nossas atividades, a manutenção administrativa das nossas instituições para poder acolher, receber as pessoas. Tá? E também a gente faz um convite para as pessoas desenvolverem o voluntariado dela, seja na conscienciologia, em uma instituição conscienciocêntrica, ou em qualquer tipo de instituição que preste serviço à humanidade, serviços íntegros aí para a humanidade. Tá? Aí aqui a Cláudia comentou com a gente, né, preciso de amigos evolutivos. Verdade, ouvindo aqui. Bacana, Cláudia. A melhor coisa que tem é a gente encontrar o nosso grupo evolutivo. São aquelas pessoas que a gente tem prazer em evoluir com elas, encontrar aqueles amigos e se sentir em casa, se sentir muito à vontade, se sentir muito bem. Para quem tiver a oportunidade de conhecer o CEAEC aqui em Foz do Iguaçu, para mim, por exemplo, foi um grande reconhecimento de grupo evolutivo, de família evolutiva. Quando eu estive aqui pela primeira vez em Foz do Iguaçu, Paraná, estado do Paraná, no país Brasil, eu me senti em casa. Eu falei assim, olha, agora sim eu encontrei meus amigos, agora sim eu encontrei as pessoas, o grupo que eu estava precisando para eu me desenvolver enquanto pessoa. Tá? Não é que a gente aqui tudo é santinho, aqui a vida é maravilhosa, 100% maravilhosa. Aqui a vida é maravilhosa, aqui a gente se sente muito bem. Mas tem desafios. Qualquer grupo você vai ter, às vezes, uma rusga, um probleminha aqui, um probleminha lá. Porém, está todo mundo querendo evoluir e está todo mundo querendo desenvolver a maturidade. Então, a gente pega até esses problemas e transforma isso em um case evolutivo, para a gente poder se pesquisar mais. Então, a gente faz de um limão, né, azedo, uma limonada deliciosa no final das contas. Tá? CEAEC. A professora Rosane pode digitar aí depois. Na verdade, não é um grupo, tá? O CEAEC é um espaço aqui em Foz do Iguaçu, que é o Centro de Estudos, de Altos Estudos da Conscienciologia, em que aqui desenvolvem pesquisas também. Tá? O IPC também está aqui próximo ao CEAEC e várias outras instituições conscienciocêntricas que estudam a conscienciologia estão aqui também. Tá bom? Pessoal, nós temos diversos cursos de projeciologia à distância que estão começando aqui nos próximos dias. Tá? Os cursos são 10 aulas divididas em 5 semanas, com vários professores do IPC, são várias aulas, enfim, ocorrem, as aulas presenciais, elas ocorrem aos domingos à tarde, do horário do Brasil, porém as aulas gravadas vocês podem assistir quando vocês quiserem, trazem uma série de conceitos. Então fica o convite para vocês participarem aí do curso de projeciologia à distância. E quem tiver o benefício, né, o aporte de poder fazer um curso presencial no IPC, também fica o convite aí, tá bom? Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração a audiência de vocês, foi um barato aqui discutir esses assuntos. A gente, quando está ensinando, a gente aprende também bastante.
E eu desejo aí boas pesquisas para vocês, desejo muita priorização no tempo de vocês, que vocês consigam evoluir e estar consciências melhores a cada dia que passa. Tá? E o IPC está de portas abertas para vocês nos procurarem. Nós temos aí o nosso site, temos o Facebook, YouTube, o que vocês quiserem que a gente puder ajudar, a gente está de portas abertas. Tá bom? Bom final de semana e até a próxima, pessoal. Um abraço.